Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Análise Geográfica. Na análise de hoje nós vamos falar sobre homofobia. Infelizmente, não é de hoje que a sociedade costuma separar as pessoas por classes, raças, cores, crenças, e isso tem sido péssimo para o desenvolvimento da nossa espécie. Porque é interessante destacar que nós não temos raças diferentes. Nós temos uma única raça, a raça humana. Porém, com etnias diferentes, culturas diferentes, cor da pele diferentes, o que deveria nos enriquecer ainda mais. Porque isso é que torna bela a nossa diversidade cultural. Porém, nos últimos anos, nós temos aumentado o nosso nível de pré-conceito. A própria palavra ela já é bem sugestiva, né? Pré-conceito é a ideia de um conceito, uma concepção que eu tenho sem ao menos conhecer, sem ter conhecimento profundo sobre um determinado assunto, faz com que nossos irmãos, nossos semelhantes, sejam classificados como sendo inferiores. Eu digo isso porque recentemente, essa semana, nós tivemos problemas relacionados a crimes de homofobia no território brasileiro, a partir do lançamento da revista em quadrinhos da DC, que coloca o Superman lá, o filho do Superman, como sendo bissexual. Isso gerou um escândalo porque temos grupos na nossa sociedade que já eram há muito tempo homofóbicos, que já eram racistas, certo? Que já eram preconceituosos e que agora se inflamaram, se acham na liberdade de diminuir, de menosprezar o outro, porque tem uma opção sexual diferente da sua. E aí nós vamos chegar à seguinte conclusão. Quando eu tenho uma opinião e uso a minha liberdade de expressão, que está preconizada lá na Constituição, é totalmente diferente de uma situação onde eu me ancoro numa liberdade de expressão que está presente na Constituição para diminuir, para menosprezar, para justificar, inclusive, a morte de alguém. Aí não é mais opinião, isso é crime. Opinião seria o seguinte aspecto: eu não vou comprar a revista em quadrinhos, a história em quadrinhos, porque eu não quero ler. É uma opção minha, é uma opinião. Agora, quando eu passo a utilizar essa revista em quadrinho para menosprezar, para diminuir as pessoas que são homossexuais, aí deixa de ser opinião, deixa de ser liberdade de expressão, passa a ser crime. Inclusive, a homofobia ela está lá tipificada na nossa Constituição Federal como crime. Então, jamais poderemos utilizar a liberdade de expressão como sendo salvo-conduto para a prática de crimes. Eu posso ter opiniões, mas eu não posso ter a liberdade de expressão para cometer crimes. Isso aí é inadmissível. E aí tem vários que usam diferentes argumentos para justificar o seu preconceito, né? Inclusive, muitos se ancoram no fato de estarem defendendo os seus valores. E eu trago aqui um exemplo lá do Paulo Gustavo, saudoso Paulo Gustavo, homossexual assumido, e que tinha um trabalho social, inclusive lá no Amazonas, em Manaus, distribuindo oxigênio na hora mais necessária, e que muitos héteros, políticos, bilionários, brancos, não tiveram. Então, jamais podemos classificar uma pessoa como sendo de valor inferior ao meu pelo fato de eu me considerar e ser hétero e ela ser homossexual como sendo inferior. Jamais. A homossexualidade não é
sinônimo de não ter caráter. Muito pelo contrário, tem muitos héteros que não têm caráter como muitos homossexuais têm. No Brasil, isso é um dado alarmante, a cada 23 horas, ou seja, todos os dias, nós temos uma pessoa sendo assassinada, não porque é delinquente, não porque estava roubando, não porque estava matando, mas pelo simples fato de ter uma opção sexual diferente do agressor, do assassino, do homicida. Então, eu, por ser hétero, me ancoro inclusive em princípios religiosos para justificar o meu preconceito, o meu crime, dizendo que não seria uma criação de Deus porque não se enquadra nos padrões da família tradicional. Ora, se você utiliza Deus como pano de fundo para classificar o seu crime de homofobia, eu acredito que você está muito errado, porque o Deus que nós cultuamos e veneramos, a sua maior virtude é o amor, é a inclusão. Não é um Deus da morte, não é o Deus do desprezo, não é o Deus da exclusão. Homofobia não é opinião, homofobia é crime. Gostou da análise de hoje? Dá um like, compartilha, se inscreve aí no canal e até a próxima.